Bom dia a todos que nos assistem em mais uma live do nosso Observatório Militar da Praia Vermelha. Estamos dando sequência a mais essa conferência, hoje falando um pouco sobre o emprego da inteligência artificial, e para isso convidamos, né, um professor conhecido nesse meio, que entende bastante do assunto, o professor Gustavo Macedo, que é professor do INSPER, professor do IBMEC, e é um pesquisador ativo aí da USP, no Instituto de Estudos Avançados, né, da USP, e está conosco aqui, pôde disponibilizar um pouco do seu tempo para estar conosco, para falar um pouco sobre inteligência artificial. Então, desde já, professor Gustavo, tá, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade de estar conosco. Agradecemos a presença de todos. Faremos, então, uma sequência com uma apresentação do professor de cerca de 50 minutos, no máximo, acho que uma hora, né, professor? Depois faremos um intervalo, para cada um possa tomar um café, e voltaremos para as perguntas e faremos assim o nosso encerramento. Então, sem mais delongas, para que possamos dar continuidade, passamos então a palavra ao professor Gustavo e agradecemos dele já a disponibilidade e o tempo de estar conosco aqui. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, faço aqui um agradecimento geral para a ECM, né? Eu fico muito feliz de estar de volta. Então, eu estou olhando aqui para o lado, que os colegas estão aqui, não estão aparecendo na câmera com vocês que estão acompanhando a gente, mas então eu queria agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui, tá? Uma instituição que é referência e cumpre uma função fundamental no pensamento de uma política de Estado brasileira, né? Obrigado. Então, queria agradecer mais uma vez. Eu vou começar, então, né, conversando com vocês sobre esse tema, uma palestra. A gente puder colocar os slides, eu consigo aparecer ali para... Aí, então, deixa eu vir um pouquinho mais para o centro. Acho que fica mais simpático eu ficar um pouco mais aqui, né? Então, eu queria falar sobre esse tema, que eu coloquei aqui como soberania digital comparada e inteligência artificial. E eu já adianto para quem está assistindo a gente, quem está assistindo a gente ao vivo, quem está assistindo a gente na gravação, que a ideia aqui é fazer um pouco uma provocação, porque quando a gente fala sobre soberania digital em inteligência artificial, a gente está fazendo muita projeção e um exercício quase que de especulação. Por quê? Porque talvez eu chegue no ponto de mostrar alguns dados, tem vários slides aqui preparados, mas a gente sabe que cada apresentação é diferente, né? Mas já adianto para vocês que quando o assunto é inteligência artificial, existe uma tremenda carência de dados, né? Então, e mesmo os dados que existem, a gente tem que olhar eles com uma certa desconfiança, sobre se eles de fato apreendem a realidade. Porque como é um tema extremamente dinâmico, está acontecendo a todo dia, cada 24 horas surge uma novidade, é quase impossível qualquer pessoa ou qualquer instituição ou observatório dar conta de estar totalmente atualizado. Então, muitos dos dados que eu vou trazer aqui para vocês, eu já de antemão reconheço que eles estão defasados, tá? Porque, como eu costumo dizer, o mapa que eu trouxe aqui do mês passado já pode estar defasado, né? Então, e falar sobre soberania digital, portanto, já adianto para vocês a minha conclusão do vídeo, né? Os primeiros 2 minutos do meu vídeo, a minha conclusão é a seguinte, tá? Que a discussão sobre soberania digital, ela vai depender da qualidade dos dados que a gente for capaz de coletar e de processar, né? E como nós não temos acesso a esses dados, fica bastante difícil a gente fazer uma discussão mais precisa, principalmente quando a gente fala de países numa situação que enfrentam ou uma situação de gargalo de infraestrutura, ou então com uma dificuldade muito grande de coleta e processamento desses dados, dessas informações. Então, já adianto que a minha recomendação para todos nós, principalmente nós que somos brasileiros, né, e que falamos de uma realidade de um estado como o caso do Brasil, é de pensarmos políticas públicas para melhorar a capacitação, a coleta e o processamento desses dados, dessas informações. Então, talvez eu chegue até lá ao longo da minha apresentação. Eu queria adiantar, de direto para um primeiro mapa, se a gente puder passar os slides, aqui, né, eu consigo, só um momentinho, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar, ok, tá? Tá, então, eu acho que soberania digital. Então, primeira
primeira reflexão que eu faço, né? Sobre o que se fala quando se diz soberania digital. Soberania digital, diferente da ideia tradicional de soberania territorial, em que está limitada, obviamente, à questão das fronteiras do Estado, soberania digital, ela parte de uma percepção de que a própria noção de fronteira, ela praticamente não existe mais, né? De que existe um mundo do virtual que ele é extremamente fluido e difícil de ser apreendido. Então, a soberania digital, ela não necessariamente reflete a soberania territorial, porque muitos dos dados de um determinado estado já não pertencem mais a ele ou não estão contidos mais dentro do território desse estado. Muito daquilo dos dados que dizem respeito a um determinado território já não estão mais contidos dentro daquele próprio território, né? E essa é um pouco a situação do caso brasileiro, mas é a situação da imensa maioria dos países ao redor do mundo todo neste momento. Então, soberania digital pressupõe, portanto, uma materialidade que ela praticamente não existe, ok? Então, a ideia de Brasil, essa ideia virtual de Brasil, essa ideia artificial de Brasil, ela é absolutamente difusa. A minha pergunta para vocês onde estão esses dados, né? E aí eu faço sempre uma brincadeira com os meus alunos, que eu faço a seguinte pergunta, né? Vocês estão assistindo agora esse vídeo, ou ao vivo, ou gravado, e você deve estar assistindo esse vídeo a partir de um computador, de um tablet, de um celular. E aí eu tenho uma primeira pergunta para vocês, né? Os aparelhos que vocês estão utilizando para assistir, quantos desses aparelhos, o hardware, são de empresas brasileiras? Então, eu acho que provavelmente nenhum, né? A imensa maioria de vocês não deve estar assistindo isso de um aparelho que foi produzido no Brasil. Do ponto de vista de sistema operacional, né, quantos foram produzidos aqui? Então, provavelmente nenhum também, né? Com praticamente certeza eu posso dizer que nenhum desses aparelhos. Aí eu tenho uma segunda pergunta para vocês. Você que está assistindo isso do seu celular, por exemplo, e isso vale para todos nós que estamos aqui, né? Se pegar o celular de qualquer um de vocês, ou da imensa maioria de vocês, e eu pedisse a gentileza de poder dar uma olhada nos aplicativos que vocês têm no celular de vocês, né? Quantos dos aplicativos que vocês têm no celular de vocês são brasileiros, né? Praticamente nenhum, né? Você talvez tenha aí, no caso do Brasil, o gov.br, CNH, né? Aplicativos do governo com relação à questão documentais, né? Mas você provavelmente tem aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem talvez o Telegram, talvez alguns de vocês gostem de utilizar o TikTok, talvez vocês tenham o YouTube, você deve ter o Gmail, e é uma profusão de aplicativos não brasileiros. Então você tem aí aplicativos norte-americanos, você tem aplicativos chineses, o caso do TikTok, você tem aplicativos russos, o caso do Telegram, né? E assim por diante. Você certamente tem alguns aplicativos europeus e assim por diante, né? Quantos desses aplicativos são brasileiros? Praticamente nada do que você tem no seu computador, no seu celular é brasileiro, né? E esses aplicativos, eles estão funcionando neste momento no seu celular, eles estão capturando o áudio dessa conversa, eles estão capturando o seu deslocamento georreferenciado, eles estão capturando a sua navegação de internet, eles estão capturando a quantidade de dados que você consome, né? Então, eles fazem várias inferências e todos esses aplicativos fazem isso ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, eles estão minerando dado, né, a partir do seu celular. Você carrega no seu celular uma mina, né, de ouro. E qual é esse ouro? Esse ouro é você, né? São seus dados, né? E isso não necessariamente é um problema, né, para algumas pessoas, porque algumas pessoas entendem que elas fazem uma troca de dados em troca de um serviço de qualidade, ok? Mas a questão é que em diversos países isso não ocorre. Isso ocorre principalmente em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, em que muitas vezes a impressão que dá é que os aparelhos celulares são terra sem lei. Porque se você for para a China, dificilmente você vai conseguir utilizar um serviço do Facebook, como o WhatsApp, porque lá eles têm o WeChat,
né? Você dificilmente vai conseguir usar o Instagram, porque eles vão usar o WeChat. Se você for para a Rússia, você não vai conseguir utilizar os mesmos aplicativos, porque lá eles têm o Telegram. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem aí, no mínimo, hoje, dos 50 estados norte-americanos, você tem 10 estados em que é proibido, né, por lei, o TikTok. Não funciona o TikTok, né? Em pelo menos 10 estados norte-americanos, isso vem crescendo, ok? Isso se chama o quê? Soberania digital. É uma forma de se pensar soberania digital, né? Países mais desenvolvidos que têm uma força para impor, né, restrições à entrada de outros países dentro do seu solo, ou junto à sua população, através de aplicativos. Tá? Então, não necessariamente isso é bom ou ruim, okay? Não estou fazendo aqui um juízo de valor, mas eu estou dizendo que existe uma tendência nesse momento, de que países mais desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia de inteligência artificial, dentre outras tecnologias associadas na área da computação, eles têm uma preocupação maior e um entendimento diferente daquilo que se entende por soberania digital, né? Em que funcionários de Estado, forças armadas, diplomatas, são proibidos de ter dentro dos seus aparelhos celulares, independente da patente, independente do nível, independente do momento da carreira, são proibidos de ter determinados aplicativos dentro dos seus celulares, porque aquilo funciona como uma forma de captação de inteligência, né, para empresas, diga-se de passagem, né, e não necessariamente de estados estrangeiros, ok? E essas empresas, elas estão situadas dentro, né, os seus servidores centrais, elas estão situadas dentro de territórios nacionais que estão fora do Brasil, certo? E que respondem à jurisdição daqueles territórios. Então, ainda que determinadas informações estejam contidas dentro de uma empresa, a sua privacidade de dados esteja no servidor de uma determinada empresa, essa empresa responde judicialmente a um determinado governo. Então, eventualmente, numa mudança, numa virada de jogo, aquilo que você entende como um dado privado, que em momento algum alguém teria acesso, aquilo ali pode mudar de uma hora para outra e praticamente não há nada que você possa fazer em relação a isso, porque você aceitou os termos de serviço de fornecer todos os seus dados para diversas empresas fora do seu país e que respondem a outros governos que não ao seu governo, né? Então, essa é uma discussão na qual uma grande parte dos países, aqui eu não estou falando apenas do caso brasileiro ou da América Latina, mas de uma grande parte dos países ainda nem começou essa discussão, infelizmente. E eu acho extremamente importante porque a qualidade da discussão, ela aumenta globalmente na medida em que todos os países começam a se interessar por ela, né? E aí, na medida em que todos os países começam a se interessar e começam a se posicionar e colocam a sua perspectiva, a sua opinião, a população ela é informada e ela tem uma postura frente ao que ela entende por soberania digital, todo mundo participa, e aí se torna uma participação mais consciente. Pode ser, inclusive, que numa determinada discussão que avance num país específico, as pessoas, inclusive, topem abrir ainda mais as fronteiras do digital, né? Mas pode ser que não. O fato é que a imensa maioria da população especializada, inclusive, não entrou ainda nessa discussão que é extremamente séria e diz respeito ao tema, né, do próximo slide, que é inteligência artificial. Porque a gente sabe que os dados, né, eles são a matéria-prima da inteligência artificial. Então, o dado por si só tem pouca utilidade se você não souber utilizar esse dado, se você não tiver tecnologia para poder processar e aproveitar esse dado, né, como qualquer minério. Se você não souber, por exemplo, trabalhar o minério, você não consegue transformar ele num metal que possa ter uma aplicabilidade para mandar o homem para a Lua. Então, o dado é a mesma coisa. Se você não souber utilizar o dado, ele também tem pouca utilidade. E a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que permite um processamento de dados de maneira rápida e eficiente. Eu coloco esse slide para trazer para vocês também a pergunta que eu sempre faço para os meus alunos é do que se fala quando se diz inteligência artificial. E aqui, se estivesse numa sala
com vocês aqui presentes, eu provavelmente colheria algumas das impressões de vocês, mas eu vou adiantar quais são as duas grandes respostas que costumam vir e que respondem, que estão de acordo com duas grandes perspectivas, ok? Por um lado, tem uma visão mais técnica da inteligência artificial, que diz que a inteligência artificial é a capacidade de você, colocando em termos bastante objetivos, o pessoal que é da área da computação com certeza vai ficar de cabelo em pé comigo aqui, mas seria da seguinte maneira, né? A você colocar computadores que são capazes de pensar. Então, as máquinas que seriam capazes de pensar e agir e fazer cálculos e previsões por iniciativa própria. Uma definição um pouco mais técnica, por assim dizer. Por quê? Porque a outra definição, que é uma definição, inclusive, que quem lançou essa definição é o pai da inteligência artificial, o Alan Turing, que ele diz o seguinte: inteligência artificial é quando as pessoas entendem que as máquinas são inteligentes. Então, o Alan Turing ele não acha que a máquina é inteligente, não necessariamente, mas é inteligente aquilo que nós, seres humanos, achamos e julgamos que é inteligente, né? Assim como o cachorrinho e o gato de vocês, que vocês têm em casa, vocês vão dizer que ele é inteligente. Tem gente que é mãe e pai de planta, vai dizer que a planta é inteligente, né? Tem gente que vai dizer que tem outras inteligências para além da inteligência sensorial, material, né? E a inteligência artificial também seria um tipo de inteligência. E também não deixa de estar correto, as duas definições, elas caminham juntas na nossa sociedade, e quando a gente entra na discussão legislativa ao redor do mundo, e as diversas iniciativas de projetos de lei ao redor do mundo, a gente percebe, inclusive, que essa discussão filosófica, ela se transmite e se traduz numa visão legislativa de tentativa de apreensão e definição de um conceito que mesmo colegas da área da computação, ciência da computação, engenharia da computação, veem com desconfiança a terminologia inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial, ela é aquilo, em outras palavras, ela é aquilo que você acredita que ela é. Ou, como diria um autor das relações internacionais, né? Ela é aquilo que as pessoas fazem dela. Então, sempre vai haver alguém que entende mais do que a gente. Se você conversar com um pessoal que tem um PhD na área, ele vai ter uma excelente definição de inteligência artificial, mas a minha mãe também acha que sabe o que é inteligência artificial. A diferença é que o peso do voto da minha mãe e o peso do voto de um doutor em ciência da computação é exatamente o mesmo. Então, na hora dela votar, o voto dela vale 1, na hora dele votar, o voto dele vale 1. Isso numa democracia, isso na hora da opinião pública, isso vale mais. Então, se a maioria das pessoas acharem que a inteligência artificial é X e a minoria dos especialistas achar que é Y, provavelmente vence X na hora do embate de forças da opinião pública. Então, por isso também a importância da gente fazer um diálogo sem arrogâncias na hora de tentar definir o que é inteligência artificial. E, antes de mais nada, entender que, mesmo para a gente que trabalha e estuda com o tema, é muito difícil conseguir ter uma definição permanente e definitiva dessa tecnologia que se transforma a cada 24 horas. É absolutamente difícil você estar totalmente a par daquilo que está acontecendo e do desenrolar dessa tecnologia. Então, eu só queria colocar para vocês aqui os dois termos principais do título da minha palestra, que é soberania digital comparada e inteligência artificial, para dar uma ideia para vocês, mais ou menos, de como é que eu penso soberania digital e como é que eu penso inteligência artificial. E aqui, eu queria avançar para um outro slide, que é um slide comparativo. Eu sei que o pessoal gosta bastante de mapa, né? Então, eu queria trazer esse mapa, compartilhar com vocês esse mapa. Um mapa que foi publicado em março, abril deste ano, e que ele mostra mais ou menos um diagnóstico extremamente importante da produção de estratégias nacionais de inteligência artificial ao redor do mundo. Okay? Por exemplo, o caso do Brasil, a estratégia nacional, a estratégia brasileira de inteligência artificial, a chamada EBIA, é de 2021. Então, todas essas estratégias nacionais, a imensa maioria delas, são absolutamente recentes e elas remetem agora ao período recente da pandemia.
as discussões que começaram a aparecer, a pipocar ao redor do mundo, mais ou menos por volta de 2018, e aí ao longo de 2019, 20, 21 e 22, as estratégias nacionais começaram a ser publicadas. Eu chamo a atenção para o fato de que nos países desenvolvidos existe inteligência artificial, estratégia de inteligência artificial, isso é um fato, eu vou avançar em relação a isso, mas a gente tem uma carência ainda muito grande em relação às áreas em desenvolvimento, né? O que eu vejo isso de uma maneira muito complicada, né, séria, e a necessidade da gente avançar. Aqui mesmo na América do Sul, a gente tem ainda uma carência na produção de estratégias de inteligência artificial em alguns nossos parceiros, nossos irmãos sul-americanos, e a gente tem ainda mais um quadro ainda mais interessante no caso do continente africano, em que a grande maioria dos países da África ainda não possui uma estratégia nacional de inteligência artificial. E por que é importante a estratégia nacional de inteligência artificial? Porque ela é um primeiro passo para preparar o país para caminhar na direção de uma governança, de uma regulação, de políticas públicas e parcerias privadas para a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é muita coisa ao mesmo tempo. Não há recursos suficientes e tempo suficiente para que a gente possa explorar a inteligência artificial em todas as suas potencialidades de acordo com as nossas capacidades. Então é preciso o quê? É preciso ter uma estratégia. A estratégia basicamente é onde que nós queremos chegar a partir daquilo que nós temos. Então, se os países eles não têm uma estratégia nacional de inteligência artificial, fica difícil, inclusive, eles avançarem numa discussão legislativa ou de implementação de políticas públicas de incentivo a parques industriais, setores de inovação, pesquisa, educação e assim por diante, né? Porque aí pode ser que as instituições, as entidades nacionais comecem a bater cabeça e não cheguem num consenso em relação a isso. Então, primeiro quadro, dentro já do tema da minha fala de hoje, né, comparativo, primeiro é colocar para vocês que há, portanto, um crescimento do número de estratégias, mas ainda um número significativo de países ainda em 2023, pelo menos até abril de 2023, de novo, repito, esses dados já devem ter mudado em alguns países, porque é muito rápido o que está acontecendo nesse momento, essa transformação, tá? Mas até abril de 2023, quando foi publicado esse relatório, publicado pelo AI Index, que é um relatório que é uma grande referência global, produzido pela Universidade de Stanford, que eu recomendo a todos que trabalham com isso, que têm interesse em entrar, é utilizar o AI Index como uma fonte primária de informações, né? E aí aqui eu mudo para uma camada seguinte, e essa é uma camada ainda mais grave, tá? Que diz respeito a leis que regulam a inteligência artificial ao redor do mundo. Okay? Então, a estratégia nacional ela é uma coisa, ela é produzida geralmente por consulta pública, liderada por um determinado ministério, departamento, órgão, secretaria, ligado ao executivo dos países, e ela é um documento que é publicado, ele é tornado público, e ele tem recomendações, orientações gerais e apenas isso, né? Ele tem simplesmente o objetivo de orientar os passos seguintes, e um dos passos seguintes é justamente a regulação, né? A criação de leis de inteligência artificial ao redor do mundo. Esse mapa que está projetado aí para vocês, ele é extremamente importante e dele também dá para tirar algumas reflexões bacanas. Primeira delas, que salta aos olhos, de novo, a concentração de regulações, de leis de inteligência artificial no chamado norte global. Obviamente que, nesse caso, eu estou excluindo aqui principalmente China e Rússia, que são um caso à parte nessa discussão. Mas se a gente olha ali, por exemplo, para o caso dos Estados Unidos e da Europa, a gente vê que eles são uma marca na produção de leis na área de inteligência artificial. No chamado sul global, ou mundo em desenvolvimento, a gente ainda está engatinhando. A gente está caminhando, começando agora, recentemente, na produção de leis nacionais ou subnacionais na área de inteligência artificial. Então, a gente vê, por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil ele tem uma lei, mas não é uma lei da inteligência artificial.
Porque o Brasil agora ele tem um projeto de lei, no caso agora do principal deles é o 2338/2023, né, que é de relatoria, se não me engano, do senador Rodrigo Pacheco, que é um compilado de várias iniciativas que foram iniciadas nos últimos anos. Mas a gente não tem ainda uma lei nacional da inteligência artificial. O que a gente tem no caso brasileiro? Deixa eu voltar aqui que eu passei. O que a gente tem no caso brasileiro? A gente tem a LGPD, que é uma das leis, uma Lei Geral de Proteção de Dados, é uma das leis básicas e fundamentais que serve como a base da pirâmide de leis de inteligência artificial. Então, de novo, esse gráfico mostra leis que estão associadas ao tema da inteligência artificial, mas não necessariamente são de inteligência artificial. É por isso que o caso do brasileiro está pintado ali. Então, a gente vê o quê? A gente vê um acúmulo de uma construção, né, o início de uma construção complexa de um arcabouço jurídico para regular a inteligência artificial. E aqui uma outra constatação extremamente importante, porque eu ouço com alguma frequência ainda uma impressão de algumas pessoas que dizem o seguinte, né, que a regulação ela é uma forma de travar a inovação. Olha, nada mais longe do que, né, disso, porque os Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais inova em inteligência artificial e é o país que mais regula a inteligência artificial. Por quê? Por que a regulação ela é acompanhada pela inovação? Porque a regulação ela traz segurança jurídica. A empresa não vai dar início a um determinado tipo de operação, desenvolvimento de uma operação, né? A aplicação de uma determinada tecnologia de inteligência artificial, se ela não tiver a segurança de que aquele tipo de ação, de atividade, ela não vai ser depois classificada como ilegal ou à margem da lei, né? Correndo o risco aí de estar juridicamente desprotegida. Então você precisa criar regulações, existem regulações boas, existem regulações ruins. Uma boa regulação, ela tenta garantir ao mesmo tempo uma proteção do cidadão, do indivíduo, ao mesmo tempo que ela tenta garantir uma garantia, uma proteção do direito à inovação, do direito econômico. Então, no caso brasileiro, por exemplo, que a gente sabe, nós estamos no Brasil fazendo essa fala, então a gente sabe que no caso brasileiro, o Brasil ele ainda está muito longe de se tornar uma referência na produção e na inovação de inteligência artificial. Um dos motivos é o fato de que a gente não tem leis que regulam a inteligência artificial. Então, você não tem uma lei de incentivo, né, de parques de inovação, de sandbox regulatório, de cursos profissionalizantes, de cursos que levem à formação e o treinamento de funcionários públicos, né, de servidores, a adoção, a obrigatoriedade ou não da adoção de inteligência artificial em diversas áreas da nossa economia e funcionamento da nossa sociedade brasileira. Então, extremamente importante quando a gente olha, né? E aí a gente percebe que, de fato, a ideia de soberania de inteligência artificial, ela caminha junto com a ideia de regulação. A regulação, ela coincide com a noção de soberania. Isso é extremamente importante colocar para vocês. E aqui eu vou passar agora por uma outra dimensão da minha fala, que é colocar agora em termos de concentração. Porque uma coisa agora, só para pincelar essa discussão na área mais normativa, agora eu vou passar para falar um pouco sobre uma área mais objetiva, sobre onde estão as capacidades, ou concentradas as capacidades da inteligência artificial. E aí a gente vai perceber que a situação ela fica ainda mais complicada para os países ao redor do mundo. Então, esse gráfico aqui ele mostra uma situação muito interessante de que 94% de todas as startups, isso é um dado de 2021, de todas as startups em inteligência artificial, 94% estão concentrados em apenas 2 países, que são as 2 superpotências na área de inteligência artificial, né? Que é Estados Unidos e China. Estados Unidos e China concentram, portanto, 94% de todas as startups ao redor do mundo na área de inteligência artificial. 70% dos principais pesquisadores de inteligência artificial estão nesses 2 países, tá? E de uma parcela significativa desses pesquisadores
está em universidades e nas chamadas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia. Okay? Então, absolutamente difícil para o restante do mundo pensar em competir com esses dois países que agora parecem começar a estruturar e consolidar uma nova ordem global digital. Okay? E aí a informação de baixo, né, é de que 90%, né, do mercado de capitalização do mundo também está concentrado nesses dois países. Né? Então, isso mostra que mesmo a Europa já começou a se distanciar, né, ficar um pouco, ainda tem uma dificuldade para conseguir acompanhar a velocidade de transformação de Estados Unidos e China naquilo que diz respeito à inteligência artificial. Um outro gráfico também, que já adianto para vocês, é um gráfico defasado, mas eu acho que ele é representativo, né, de concentração dos hubs de inteligência artificial ao redor do mundo. Tá? E aí a gente percebe que, obviamente, os Estados Unidos está na frente, tá? Seguido por Canadá, uma concentraçãozinha ali na Europa, você tem Índia, China, não aparece no mapa por causa de uma questão de escala, mas Israel também está ali. O caso da Rússia não está aqui por uma questão de acesso a dados. Okay? Mesmo no caso chinês também, a gente tem que levar em consideração que talvez os dados também estejam defasados. Então, pode ser, provavelmente é o caso, né, de que a China, ela tem uma concentração ainda maior de hubs de inteligência artificial do que está representado nesse gráfico, ok? Isso demonstra, mais uma vez, né, esse gap e essa desigualdade digital que vai se criando ao redor do mundo e uma constatação de alguns países, eles estão ainda começando. E o problema é que a gente percebe que esses países que estão à frente da inteligência artificial, não é uma decisão que foi tomada em 2020. Isso são políticas públicas, né, que vêm de longas décadas de investimento na área de ciência, tecnologia e inovação, né, um parque tecnológico, um parque industrial dinâmico, com uma política de Estado clara, de projeção para várias décadas no futuro, e hoje eles estão começando a colher os frutos disso. Tá? E o que a gente percebe neste momento, portanto, é um aumento dessa, vamos chamar assim, dessa desigualdade. E aí tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte. Então, eu estava falando agora há pouco para vocês, sobre a questão da mineração de dados, de que o dado, ele é o oxigênio da inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de dados, e a partir do processamento desses dados, é que ela pode oferecer soluções para diversos problemas. Vocês que entendem de metodologia melhor do que eu, sabem que quando a gente está fazendo uma pesquisa, a qualidade do nosso dado, ela vai influenciar na qualidade do nosso resultado. Então, dados com determinado tipo, dados com determinado viés de coleta, eles vão resultar num determinado viés de resultado final, ok? E aqui tem um gráfico extremamente interessante que mostra o seguinte, né, que a imensa maioria dos algoritmos de inteligência artificial que são tornados públicos são treinados a partir de dados concentrados nessas regiões do globo, principalmente no caso dos Estados Unidos. O que é isso, colocado em outros termos? Tá? É você entender que tecnologias como o ChatGPT, tecnologias como o Google, dentro do Google, tecnologias como o Instagram, tecnologias de diversas áreas da inteligência artificial, foram treinadas principalmente dentro do mercado da realidade dos Estados Unidos, a partir de inputs da população norte-americana. Ela vai aprendendo com essa população. E aí, como ela vai aprendendo, ela vai entendendo, né, que essa população tem uma determinada forma de enxergar o mundo. Ela tem uma determinada forma de se enxergar a soberania. Ela tem uma determinada forma de se enxergar a democracia, ela tem uma determinada forma de se enxergar a liberdade, né? E esses dados que foram treinados, né, portanto, dentro desses
desses pools, né, desses grandes pools, eles são utilizados, esses algoritmos, eles são utilizados ao redor do mundo. Isso quer dizer que a tecnologia de inteligência artificial que ela é utilizada no Brasil e que ela, quando o usuário brasileiro ele interage com ela e ele pede um resultado para ela leva em consideração a experiência desse usuário, mas ela leva em consideração muito mais o peso do seu histórico de treinamento em outras regiões do mundo. Então, quando um brasileiro vai utilizar uma tecnologia de inteligência artificial e ele quer saber algo como um tema, como, por exemplo, liberdade, né? Pegar um tema que é caro para todos nós, a ideia de liberdade. E ele pergunta assim no Google, né? O que é liberdade? Okay? O Google ele vai dar respostas, principalmente a partir de sites, de uma combinação de sites e de interpretações, tá? Que vem desses grandes centros de produção de dados, de informação. Então, isso vai alimentando, isso vai virando uma cadeia de produção de informação, isso vai alimentando a forma como nossos estudantes estudam liberdade, pensam liberdade, falam sobre liberdade, entendem liberdade e assim por diante. Então, um exemplo absolutamente simplório, né, da minha parte, mas com o objetivo de dizer para vocês o seguinte, né, de que há um viés, um provável viés, tá, na hora de você interagir com esses dados, que isso tem aplicações sérias no nosso dia a dia, como, por exemplo, tecnologia de reconhecimento facial. Tecnologias de reconhecimento facial que forem treinadas para uma determinada população pode ter uma dificuldade muito séria, né, de aplicação na hora de você treinar com uma outra população que tem um determinado traço diferente, que tem uma forma diferente de se vestir, né, de se comportar. Então, isso pode levar a casos sérios, por exemplo, de insegurança jurídica, né? Então, eu vou avançar aqui com uma outra informação, não sei como é que está o meu tempo, eu já estou caminhando aqui para o final do... Eu quero caminhar para o final do meu tempo, para fazer um intervalo para vocês daqui a pouco, tá? De falar daquele dado, né, que eu coloquei para vocês agora há pouco, né, de uma transformação também, onde estão essas pessoas que estão trabalhando com a inteligência artificial pouco a pouco, onde essas pessoas estão? E onde essas pessoas estão diz muito sobre o fim, né, a finalidade dessa tecnologia de inteligência artificial. Então, primeiro, né, a gente vê uma transformação ao longo das décadas de que vai aumentando, obviamente, o interesse, né, de pesquisadores na área de inteligência artificial, mas que nos últimos anos, ali a partir de 2013, mais ou menos, um crescimento exponencial da concentração de pesquisadores de inteligência artificial na área da indústria. E hoje a área da indústria ela concentra a produção de conhecimento na área de inteligência artificial. Eu não trouxe esse gráfico porque eu tenho vários gráficos aqui, eu iria incomodar vocês com a quantidade de gráficos aqui, mas hoje as principais entidades que concentram produção de propriedade intelectual na área de inteligência artificial não são mais universidades, são empresas. Então, por exemplo, hoje a pessoa jurídica que produz maior quantidade de artigos científicos e de patentes em inteligência artificial é o Google. Não é nenhuma universidade como Harvard, Princeton, MIT, Stanford, não. Né? É o Google, né? Seguido aí da Microsoft, depois seguido junto com a IBM, né? E assim por diante, né? O Facebook. Então, essas empresas, elas começaram a atrair muitos pesquisadores, inclusive a gente vê uma fuga de cérebros, né? De pesquisadores de países em desenvolvimento que não encontram nos seus respectivos países uma política de incentivo para a produção, para trabalhar em inteligência artificial, e essas pessoas estão indo para esses países mais desenvolvidos e estão indo para as empresas, não estão indo para as universidades, estão indo para as empresas. E essas empresas estão produzindo, né, pagam melhores salários, concentram a produção de artigos científicos na área de inteligência artificial. Então, esses artigos, quando a pessoa assina, ela já não assina mais como pesquisador de uma determinada universidade, mas é pesquisador de uma determinada empresa, ok? E isso também leva a um determinado tipo de viés de produção, né, de uma
por melhor, né, que seja a qualidade desses artigos, mas a gente sabe que esses artigos eles têm que atender à necessidade de mercado dessas empresas também. Então, isso também diz algo sobre a necessidade, não da gente competir com essas empresas, mas de tomar um cuidado para tornar mais plural também. Primeiro, antes de mais nada, né, de garantir a pluralidade de pesquisa na área de inteligência artificial e também garantir uma diversidade dentro dos países, porque a gente sabe que as pesquisas dentro das comunidades epistêmicas, elas tendem a atender às necessidades dos seus respectivos países. Se todo mundo começa a se concentrar nos Estados Unidos e na China, e principalmente nas empresas americanas e nas empresas chinesas, né, o que vai ser, por exemplo, das necessidades de uma população de um país como o Brasil, né, que vai uma realidade em que a gente fica cada vez mais dependente daquilo que se produz lá fora, né? Eu vou avançar um pouco aqui com os gráficos, né? Esse é um gráfico só para depois quem quiser pausar o vídeo vai poder ver com um pouco mais de detenção, um gráfico produzido por uma das agências da ONU, né? Que vem acompanhando a transformação na área, que mostra que uma constatação, uma conclusão desse gráfico é que países desenvolvidos, do ponto de vista econômico, eles estão mais preparados e capacitados para se beneficiar da tecnologia de inteligência artificial, né? E países, é uma constatação, é a materialização daquilo que a gente já vem acompanhando, né? Países em desenvolvimento estão menos preparados, não? Tanto do ponto de vista de trabalhadores que possuem habilidades na área de inteligência artificial, como uma questão de infraestrutura. Então, isso é uma forma de mostrar para vocês, né, que vocês têm em países em desenvolvimento menos pessoas capacitadas, e isso também vem acompanhado por uma estrutura com maiores gargalos. Aí a gente pode discutir o que é que leva ao quê, né? Quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Você tem menos trabalhadores capacitados porque você tem uma infraestrutura mais deficitária, ou você tem uma infraestrutura mais deficitária porque você tem menos trabalhadores capacitados? Tá? O aumento do investimento privado na área de inteligência artificial, vocês verem que, por exemplo, a partir da pandemia, a gente tinha um ritmo de crescimento, mas a pandemia ela fez explodir o investimento global na área de inteligência artificial, tá? Principalmente nos Estados Unidos, na China e na União Europeia. Então, embora a gente tenha visto um retrocesso na atividade econômica durante os anos de pandemia, mas a partir de 2020 explode o investimento na área, principalmente nessas 3 regiões ao redor do mundo, ok? Vou avançar aqui um pouco, esse aqui era apenas um gráfico para falar de como está ficando também mais caro. Por quê? Porque você produz cada vez mais, você consegue coletar cada vez mais dados. Você precisa armazenar esses dados. Você precisa processar esses dados. E aí é uma questão de capacidade de processamento de dados, junto com uma capacidade da velocidade do processamento dos dados, ok? Porque é uma questão de competição, basicamente uma questão de competição. Então você precisa processar cada vez mais dados e cada vez mais rápido. Então você precisa do quê? Você precisa de processadores, tecnologias, né, de processamento de dados. Você tem, portanto, um crescimento. Aqui, se eu não me engano, está numa projeção logarítmica, eu acho. Não, essa aqui não está. Né? Mas você tem aqui, ao longo dos últimos anos, um crescimento absurdo, né, da capacidade de processamento de dados. Hoje a NVIDIA é a grande empresa responsável pela produção desses processadores, né? E eles estão ficando cada vez mais caros, né? Esses processadores são extremamente caros, são muito caros esses processadores. Alguns desses processadores, a unidade passa dos $10.000, e uma empresa ela precisaria, sei lá, de algo como 50 processadores desses para poder fazer o treinamento de uma inteligência, no algoritmo de inteligência artificial. Uma empresa brasileira, se tentar competir com uma empresa como, por exemplo, a OpenAI, não vai conseguir, né? A OpenAI, para vocês terem uma ideia, só para treinar o ChatGPT, o 3.5, a OpenAI, ela tem uma tecnologia de GPU, só a OpenAI tem uma tecnologia de GPU que é maior do que toda a tecnologia de GPU do Brasil. Né? Se você juntar o computador da Petrobras, você juntar os computadores da USP, né, que é a principal universidade brasileira que tem GPUs capazes de processamento de dados dessa magnitude, eles não têm a capacidade de processamento de dados de uma startup americana.
Assim, isso é mais uma constatação importante. E aqui eu vou caminhar para o final da minha fala, para a gente fazer um intervalo e depois eu interagir com vocês. Espero que vocês tenham perguntas, também gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Que não só o caso brasileiro, mas países ao redor do mundo, né, fizeram escolhas nos últimos anos e nós escolhemos não estarmos à frente da tecnologia de inteligência artificial, né? Essas informações todas, elas vêm como um diagnóstico de que a maioria dos países escolheu não estar à frente. Talvez por questões políticas, talvez por questões econômicas, mas foram escolhas particulares de cada país, né? O diagnóstico é de que existe uma diferença significativa da questão de capacidade, de competências na área de inteligência artificial, e essa diferença se traduz em desigualdade quando a gente pensa na ideia de soberania digital, né? Quando a gente entende que a soberania digital é o país ele deter a liberdade, a independência, a autonomia de decidir sobre o funcionamento, sobre os seus dados, sobre o que fazer com esses dados, para onde que esses dados irão, quem terá direito a esses dados, de proteger esses dados que são sensíveis, de garantir a privacidade dos seus cidadãos. E o que a gente tem visto é que o debate ainda não começou na maioria dos países. Então, é difícil você querer dizer assim, os países precisam agora correr atrás para tentar alcançar. Dificilmente vão conseguir, porque isso pressupõe muito tempo e muito dinheiro de investimento. Então, o que, na minha opinião, e aí seria ótimo ouvir a opinião de vocês, cada um de nós tem uma opinião em relação a esse diagnóstico, se vocês concordarem comigo nesse diagnóstico, né, é de o que é preciso agora? Diálogo. É preciso encontrarmos plataformas multilaterais em que os países estejam dispostos a discutir a partir desse diagnóstico de que é uma realidade o fato de que existe uma desigualdade e que essa desigualdade tende a aumentar se não for feito algo a respeito. Então, que seja construído uma estrutura de governança global para soberania digital, para gestão de dados, para inteligência artificial, para garantir, né, que a gente não acelere desigualdades que vão, por exemplo, contra os objetivos do desenvolvimento sustentável, que vão acelerar o quê? O aumento da pobreza, o aumento da miséria, a dificuldade do acesso à saúde, a dificuldade do acesso à educação, a qualidade do trabalho, porque o que a gente tende a enxergar nos próximos anos se algo não for feito, né? Um desemprego em massa, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Isso diz muito com relação à soberania digital, né? Porque esses países estão perdendo, irão perder nos próximos anos postos de trabalho, caso eles não tentem proteger, e aí de novo uma questão de soberania, né? Proteger os empregos da sua própria população. Então, são vários os temas, eu não entrei necessariamente nesses temas, a gente pode entrar na hora da interação com vocês, mas eu me preocupei mais em trazer alguns dados mais objetivos e fazer uma reflexão mais introdutória com vocês sobre o que eu entendo por inteligência artificial, sobre o que eu entendo por soberania digital, quais são alguns dos dados que a gente pode utilizar para começar essa conversa. Eu não pretendo aqui também ter uma opinião definitiva e ter qualquer tipo de argumento definitivo sobre isso. Na verdade, como eu disse para vocês, eu estou aprendendo sobre esse tema, tanto quanto muitos de vocês. Preciso aprender junto com vocês com essa interação, preciso entender o que vocês também pensam sobre isso. Fato é de que eu entendo que esse é um tema urgente e que a gente precisa envolver, no caso aqui do Brasil, todos os setores da sociedade brasileira para poderem participar com qualidade dessa discussão. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a ICEMI, né, por ter feito esse convite, e eu acho que a gente caminha agora para um intervalo, certo? Bom. Bom dia, pessoal. Caminhando aqui para o final da nossa live, a primeira parte da live aqui foi a apresentação do nosso professor Gustavo, então agradeço a apresentação, tá, Gustavo? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, que aí dá um tempo para o pessoal
talvez para o banheiro, tomar uma água, tomar um café, e na volta a gente vai para os debates. Os debates funcionarão da seguinte forma: vocês escreverão aí no chat as perguntas, e aí eu vou ler algumas 3, 4, vou fazer algumas rodadas de pergunta, 3, 4, 5 perguntas, e eu passo para o professor Gustavo, o Gustavo vai respondendo. E aí a gente vai dinamizando o debate, tá bom? Então vamos dar um intervalo agora de 15 minutos, no meu relógio são 9h53, 10h10 a gente retoma aqui, tá bom? Mais uma vez agradeço a excelência da palestra, professor Gustavo, e vamos para o intervalo, tá bom? Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa fase de debates, tá? Não me apresentei antes, sou o Coronel Anselmo, coordenador do Observatório Militar da Praia Vermelha, e o nosso chefe do Instituto Miramatsu, o Coronel Amoreira, não pôde estar presente aqui devido a uma agenda de reuniões presente aqui na escola de hoje, e eu vou conduzir essa fase de debates aqui junto com o nosso professor Gustavo, tá bom? Vamos iniciar aqui as perguntas, tá? Eu vou ler uma bateria aqui de 2 perguntas e aí eu vou abrir o tempo aqui para o professor Gustavo responder, tá bom? Vou iniciar pelo senhor Adami Campos. Meus cumprimentos a todos da ICM. Em um dos gráficos, o senhor nos apresentou os países que serviram de base populacional para treinamento de inteligências artificiais. Se observa que o Brasil é um país de destaque, em azul. Entretanto, como também foi exposto na apresentação, o Brasil não é um país produtor destas tecnologias. Como o senhor avalia esta relação em perspectiva com a soberania digital? Obrigado, professora Adami Campos, da USP. Vou ler também a pergunta da Flávia Varela. No atual estágio de desenvolvimento da governança IA no Brasil, aliado à ausência de letramento digital de grande parte da população brasileira, quais estratégias seriam necessárias para garantir a soberania digital do Brasil, uma vez que o acesso a diversos apps pela população, muitos estrangeiros, ao clicar na anuência de compartilhamento de informações, dados, localização e informações sensíveis, são enviadas aos provedores de aplicativos? Seria o caso de evitar a presença de alguns aplicativos em território nacional, até o alcance de uma relativa maturidade digital, em especial em segurança digital, pela população brasileira? Flávia Valéria, promotora de justiça MPMA. Professor, vamos tentar responder essas 2 perguntas aí, e aí a gente abre uma outra rodada, tá ok? Perfeito. Fica com a palavra aí. Muito obrigado. Eu vou começar, então, com a do Adami, né? Então, um colega lá da USP, que pergunta sobre, né, remete àquele gráfico que eu trouxe para vocês aqui do treinamento, né? Aquele mapa que mostrava que a maior parte dos algoritmos de inteligência artificial são treinadas, né, nos Estados Unidos a partir do uso com a população norte-americana e como é que isso se relaciona com a ideia de soberania digital. Adami, naquele gráfico, né, não sei se você vai se lembrar, mas tem 2 países aqui na América Latina que estão pintados de azul, que é Brasil e Colômbia, certo? O Brasil um pouco mais, mas são 2 populações extremamente importantes do ponto de vista de mercado consumidor, né? A população brasileira, eu não tenho aqui nos meus slides, dos vários slides que eu acabei não compartilhando por questão de dinâmica da apresentação, mas a população brasileira, de modo geral, ela está muito bem servida com acesso à internet. Uma quantidade imensa da população brasileira, algo em torno de 80% da população brasileira, tem acesso à telefonia celular, né? E hoje em dia, praticamente 99% das pessoas que têm um telefone celular têm internet, tá? E desses 99% têm acesso à internet pelo menos 3G e 4G, ok? Que já é uma internet suficiente para você poder fazer um bom uso dos serviços de internet, né, dos aplicativos e assim por diante. Então, se você coloca isso então em perspectiva de quantidade, então você tem aí uma quantidade extremamente significativa de usuários no Brasil. Então, as empresas, grandes empresas, a empresa brasileira e empresas estrangeiras, elas olham
com muito interesse para o mercado brasileiro. Você tem muita gente, é a oitava maior economia do mundo. A gente passa por uma crise de distribuição de renda, mas ainda assim, né, a população brasileira ela faz um grande uso e consumo de serviços de internet, compras e assim por diante, né? Comportamento da população brasileira acaba sendo muito pautado por essa tecnologia. E o que ocorre, né, e que esse é um dos riscos, tá? Não vou fazer essa afirmação, mas eu vou dizer para vocês que esse é um dos riscos possíveis, e a relação entre essas duas coisas é que os países onde não existe uma regulação, de novo, não que no Brasil não exista nada, existe a LGPD, que é extremamente importante, é uma boa lei, mas que ela ainda está em implementação, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem fazendo um excelente trabalho para conseguir implementar, né, a LGPD. É extremamente difícil, não é um serviço fácil, é bastante trabalhoso, mas o que a gente observa é que os países em que não existe uma maturidade, eles acabam correndo o risco de virar um laboratório, né? Então, a população desses países vira um laboratório. Então, como eu falei para vocês sobre a questão dos celulares, todos nós, né, eu não me excluo dessa autocrítica, tá? A gente tem nos nossos celulares aplicativos de diversos lugares do mundo, e como, né, conectando com a pergunta da Flávia, né, a gente simplesmente ninguém lê, né? Vamos ser sinceros, né? Os termos são imensos, os termos eles são dúbios, a linguagem não é uma linguagem acessível, e essa é uma das preocupações que a gente tem quando a gente discute essa regulação da inteligência artificial, é tornar a linguagem mais acessível para o cidadão comum, né? A gente simplesmente lê, aceita e começa a utilizar, e temos nos nossos celulares aplicativos, mesmo aqueles aplicativos que você baixou uma vez e que está lá, tem gente que tem 100 aplicativos, depois nunca mais usou, nunca mais apagou, ele está lá minerando seu dado. Ah, mas eu não abro o aplicativo, não importa, ele está funcionando, né, na segunda camada do seu celular, ele está minerando seus dados, ele está acompanhando, você pode não estar alimentando aquele aplicativo, mas existem várias camadas de dados, e aquelas camadas que você autorizou ele a extrair, ele está extraindo. Então, enquanto você não excluir o aplicativo, enquanto você não fechar a sua conta, ele está funcionando, ele está minerando o seu celular. Então é importante, inclusive, fazer, conectando aí com a discussão da Flávia, né, que a gente chama de literacia digital, inclusive ensinar as pessoas, né, a lidarem com essa tecnologia. A gente simplesmente não está acostumado, né? Então, a relação que eu coloco para você, Adami, é essa, né, de que o Brasil, ele está sendo utilizado, diferente do caso dos Estados Unidos, porque a gente vê que o Brasil também produz, também é treinado, né? Só que a maior parte dos algoritmos que são utilizados no Brasil foram treinados fora do Brasil. Então, o Brasil também é uma fonte de treinamento. Então, o output, né, o resultado da interação com essa tecnologia não é 100% estrangeira, tem muito de brasileiro, por assim dizer, né, no DNA daquilo que a gente está, da informação que a gente está produzindo, tá? Mas tem esse outro lado, conectando com a sua questão da soberania digital. Os riscos de, eventualmente, a gente acabar virando um laboratório, né? Nós e qualquer país que não tenha ainda uma estrutura mais madura com relação à regulação de inteligência artificial, ok? E aí, não sei se eu respondi a sua pergunta, vou passar para a da Flávia agora, né, que pergunta sobre o que fazer com relação ao que ela chama de letramento digital, né, para a população brasileira, e se seria necessário vetar a presença de alguns aplicativos em território nacional. Flávia, essa é uma discussão que tem que ser feita, a população brasileira tem que fazer essa discussão, né? A gente tem instituições que foram eleitas para isso, né? A gente tem o legislativo, a gente tem o executivo que tem que fazer exatamente esse trabalho. E a gente tem que entender, enquanto população, estamos pensando em casos de Brasil, né, que você focou no Brasil na sua pergunta também, primeiro, se a gente acha que deve vetar alguns aplicativos e quem é que deveria ter esse poder de vetar esses aplicativos. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter uma autoridade nacional da inteligência artificial. Alguns países, e algumas regiões do mundo, como a União Europeia,
já recomendam a criação de autoridades nacionais de inteligência artificial. Já temos experiências de Ministério da Inteligência Artificial ao redor do mundo. Então, quem deveria ser essa autoridade nacional e que deveria conduzir essa discussão, ou concentrar essa discussão, quais deveriam ser as competências dessa instituição, dessa autoridade? Eu acredito que isso deve passar a partir de princípios da Constituição brasileira, o que é caro para nós enquanto brasileiros, quais são os riscos, né? Porque, mais uma vez, a população brasileira, ninguém dificilmente vai conseguir ler e acompanhar. Todos os dias a gente está instalando novos aplicativos e todos os dias chegam novas versões dos aplicativos, você tem que atualizar os aplicativos e você simplesmente, na pressa do dia a dia, você simplesmente clica em sim, você não vai ler tudo aquilo ali. Alguém deveria ajudar a gente a fazer isso. Então talvez você tivesse que ter algo, sei lá, colocando aqui de maneira muito livre, tá? Uma Anvisa da inteligência artificial, alguém que faça esse teste por nós. Fala, não, calma lá, você vai entrar em território brasileiro? Deixa eu ver exatamente como é que funciona, deixa eu ver quais são os riscos antes de eu liberar para a minha população, né? Não é simplesmente um livre mercado da medicação. O medicamento ele tem que ser aprovado antes de ser comercializado, de ser distribuído em território nacional. A inteligência artificial talvez precise de alguma coisa no meio do caminho, né? Uma agência regulatória, uma autoridade que ajude a nos proteger, né? E também trazer segurança jurídica para essas empresas, para também permitir uma liberdade econômica saudável, né? Na minha opinião, a minha opinião enquanto pesquisador da área. Obrigado, Adami e Flávia, pelas perguntas. Realmente são, pela natureza das perguntas, né? Percebe-se que são temas. É um tema que tem uma transversalidade muito grande na sociedade e afeta a vida de todos nós, né? Todos os brasileiros. Mas vamos passar para novas perguntas aí para que a gente possa, digamos assim, proporcionar, né, o ponto de vista, a indagação e outras proposições aqui para o nosso professor responder. Vamos para a pergunta do Francisco Marzinotto. Caro professor, bom dia. Meu nome é Francisco Marzinotto, doutorando em Economia Política Internacional na UFRJ. Nos últimos anos, nota-se um acirramento da disputa pelo domínio de tecnologias disruptivas digitais, seja no âmbito geopolítico interestatal das grandes potências, principalmente entre Estados Unidos e China, seja no âmbito da competição de mercado das big techs desses países. Gostaria de saber como o senhor vê a inserção do Brasil nesse contexto competitivo e quais as oportunidades e desafios para o desenvolvimento digital no século XXI. Tá? Vamos dar agora para o Guilherme Sines, tá? Mais uma pergunta, e depois a gente abre para outras duas perguntas, tá? Bom dia, primeiramente parabéns pela apresentação. Gostaria de saber qual a percepção do senhor sobre o acordo de cooperação firmado em abril entre Brasil e China para troca de dados sobre segurança pública e integrações institucionais de cada federação. E qual o possível impacto dessa cooperação para a evolução da pesquisa brasileira em inteligência artificial, dado histórico chinês? Professor, agora é você. Muito obrigado. Então, eu vou de novo aqui com essas duas perguntas também, excelentes perguntas. Eu vou aqui primeiro com a pergunta do Francisco. O Francisco, ele faz a pergunta que vale ouro, né, Francisco? Assim, quem tiver a resposta para essa sua pergunta aí, tem a faca e o queijo na mão. Tem uma questão, Francisco, que é quando a gente está falando de inteligência artificial no singular, tá? Por uma questão também de simplificar e facilitar a nossa comunicação, mas existem inteligências artificiais, né? Eu costumo dizer, né, se você chega num shopping e a porta ela se abre sozinha, quando ela percebe a sua chegada, aquilo é um tipo de inteligência artificial, né? Tem máquina de lavar roupa, hoje em dia, que diz que tem inteligência artificial embutida, né? Tem o ChatGPT que tem inteligência artificial. Então, existem inteligências artificiais que são mais robustas do que outras, ok? Então, isso também a robustez da tecnologia, ela é comparativa. O que a gente entende como uma tecnologia robusta hoje, como o ChatGPT 4.0,
ela pode ser considerada totalmente ultrapassada e antiquada daqui 5, 10, 15 anos, com facilidade. Então, a inteligência artificial, ou as inteligências, as tecnologias, as ferramentas, né, de inteligência artificial são diversas. Com relação a, então, dito isso, com relação a isso, né, o que o Brasil pode fazer? Bom, primeiro, o Brasil fez uma escolha nos últimos anos. O Brasil fez uma escolha e hoje a gente está colhendo os frutos dessa escolha. Então, eu, enquanto professor na área, né, falando a título pessoal, eu entendo que o Brasil ele fez uma escolha de se tornar consumidor dessa tecnologia. Mais do que produtor, ele decidiu se tornar consumidor. Neste momento, a gente é consumidor de inteligência artificial. A gente pode sonhar em nos tornarmos, em algum momento no futuro, produtores. Mas isso é um investimento que a gente precisa começar a fazer hoje, e esse a gente vai colher, esses frutos a gente colhe daqui 20 e 30 anos, ok? Então, quando eu estiver aí com 60 anos, quase me aposentando, é aí que talvez a gente comece a colher esses frutos, de ver o Brasil se tornar competitivo. A gente fala que na área da inovação não existe milagre, não há nada que a gente possa fazer de um dia para a noite para colocar o Brasil, né, à frente junto com esses outros países. Você olha os índices globais de inovação, o Brasil, por exemplo, neste momento, o índice global de inovação, o Brasil está atrás do Chile. O Brasil, oitava maior economia do mundo, com a quantidade de pesquisadores, com a qualidade da produção científica que a gente tem, a gente está atrás do Chile, né? Então, porque, como diria um diplomata brasileiro, né, o subdesenvolvimento, ele não é um acidente, ele é um projeto. O Brasil escolheu estar onde está, né? A população brasileira escolheu. Então, a gente precisa fazer essa autocrítica. O que eu acho? O Brasil, se ele escolheu ser consumidor, se ele escolheu ser cliente, por assim dizer, ele precisa se lembrar daquela máxima de que o cliente tem sempre razão. Então, já que a gente é consumidor, a gente tem que se comportar enquanto consumidor neste momento. Então, você quer entrar no meu mercado? O que você tem para oferecer para a minha população? Você quer entrar no meu mercado? O que você tem para oferecer de contrapartida? Então, essa discussão precisa ser feita. A gente precisa fazer essa autocrítica, onde nós estamos agora, para depois conseguir pensar onde que a gente quer chegar. E aí, Francisco, dizer para você o seguinte, para a gente fazer a discussão de onde a gente quer chegar, antes de mais nada, a gente precisa saber onde a gente está, e para saber onde a gente está, a gente precisa de dados. E faltam dados no caso brasileiro. Muitos dados, eles ainda não foram coletados, ou não foram sistematizados, ou não foram disponibilizados, né? Eles estão distribuídos em diferentes lugares. A gente precisa do quê? A gente precisa de uma instituição estatal, provavelmente, então o governo precisa liderar isso, para poder fazer um bom diagnóstico, para aí sim poder tomar decisões de política pública para ajudar a orientar o Brasil onde ele quer chegar. Então, por isso que a EBIA é muito importante, a gente sabe que ela é um primeiro passo, ela não é definitiva, ela precisa ser revisada, ela está sendo revisada, né? E ela é quem vai nos ajudar a responder nesse sentido. Então, Francisco, eu sei que eu não respondi exatamente qual é a área, né, na qual o Brasil deveria investir. O Brasil tem que fazer um estudo sério de quais são as projeções para o futuro. Então, tem a área de biotecnologia, tem a área de robótica, tem a área de blockchain, tem a área de cibersegurança, né? Que são áreas que, no futuro, precisarão de tecnologia de inteligência artificial. Então, se o Brasil talvez ele não fornecerá a matéria-prima, ele não fornecerá talvez a inteligência artificial, talvez ele possa tentar focar nessas outras camadas de tecnologia. O que precisa para essa camada de tecnologia ocorrer? É um debate que tem que ser feito, não sou eu que tenho essa resposta, tem que ser feito com iniciativa pública, iniciativa privada, diversos setores da sociedade brasileira, sempre, e volto a enfatizar isso, sempre muito preocupado com os riscos e os efeitos que isso pode ter na nossa população. E aí eu vou para a pergunta do Guilherme, e vou ser muito sincero, Guilherme, de dizer para você que eu não conheço, né, eu desconheço o teor desse acordo de cooperação assinado entre o Brasil e a China. Então eu não vou entrar no mérito da discussão, porque
eu sei que houve a assinatura de um acordo, mas eu não conheço os termos do acordo, né? E tem uma coisa que eu abomino, é de gente falar de coisa que não faz a menor ideia e inventar aqui uma resposta, tá? Então eu não conheço os termos do acordo. Eu vou dar uma resposta agora, para não te deixar 100% sem resposta, eu vou dizer para você o seguinte, o que a gente observa assim, né, é sempre saudável a proliferação de acordos de cooperação tecnológica com os outros países que têm uma realidade muito próxima com a gente. Então, o que eu espero, e aí eu vejo em acordos anteriores e em outras tecnologias, é que neste acordo, qualquer acordo que a gente tenha com outros países, seja com a China, seja com os Estados Unidos, sejam com nossos irmãos sul-americanos, europeus, africanos, que haja troca de tecnologia, não apenas troca de dados, né? A gente fornece dado e o outro país ele processa nosso dado, mas que haja troca de tecnologia, que o acordo ele também preveja o treinamento das nossas capacidades humanas, que a gente possa incentivar a produção, a formação de pesquisadores, de polos de tecnologia, de entendimento da inteligência artificial. Então, a minha observação, eu sempre olho com esses olhos quando eu vejo, fico sabendo de novos acordos nessa área. Obrigado, professor. Vamos passar para mais duas perguntas, tá? Eu vou ler agora a pergunta feita pela Flávia Valéria. Segunda pergunta, né? Promotora de Justiça, acredito que seja Ministério Público do Maranhão, né? Me corrija aí se eu estiver errado, coloca aí na mensagem se MPMA deve ser Ministério Público do Maranhão. Vamos lá. Tribunais de Justiça, Ministérios Públicos e órgãos de governo têm contratado com Big Techs como Microsoft e Google o uso de Workspace, até mesmo no caso da Microsoft o sistema Azure, com contrato de confidencialidade e preservação de dados, com ausência de envio para fora do país. Mas, considerando que essas empresas são sediadas em outros países e atendem a outra soberania estatal, não seria mais interessante que os órgãos de governo desenvolvessem seus próprios sistemas para uso, considerando ainda que o uso é destinado ao serviço público, com muitos dados de serviço, rotinas e de organização de poder republicano, como no caso do poder judiciário? Vamos passar agora para a pergunta feita pelo coronel Vanderlino, do Comando de Defesa Cibernética. Parabeniza a organização do evento e formula o seguinte questionamento: o ciberespaço é caracterizado por uma relativa falta de governança, fato reforçado pela capacidade de anonimização das ações realizadas neste ecossistema. Esse aspecto permite o aumento do emprego de IA nos conflitos contemporâneos sem uma devida regulação. Questiono se a falta do entendimento do risco do emprego militar de IA pode ser entendido como uma posição estratégica das grandes potências hegemônicas. Professor, vamos... Uma pergunta fácil. Eu não queria estar na sua posição, não. Deixa essa posição responder. Mas eu vou começar com a da Flávia. Flávia, tem uma discussão sobre transparência e explicabilidade, né? Que eu tenho certeza que pela qualidade da sua pergunta, né? E é do Maranhão mesmo, né? Então, com certeza, pela qualidade das suas perguntas, você está a par dessa discussão sobre a transparência e a explicabilidade com princípios de governança na área de inteligência artificial. Eu entendo que a área de transparência seria justamente essa capacidade de você transformar em camadas, a depender da competência e da autoridade que está utilizando a inteligência artificial, dela conseguir acessar essa, digamos, caixa preta da inteligência artificial. Saber entender um pouco melhor onde são coletados esses dados, como são coletados e como são processados, né? E quais são, dentro de um sistema da engenharia de dados, quais são os sistemas de segurança, de double check, né, de tentativa de correção de vieses. Eu entendo que, voltando à pergunta anterior aqui dos colegas, do Francisco e do Guilherme, né, é muito difícil para o Brasil produzir, neste momento,
uma tecnologia, não é impossível, mas é muito difícil, produzir tecnologia de inteligência artificial para o setor público na mesma capacidade, no mesmo nível de qualidade que essas grandes empresas têm. Porque a gente não tem, né, os mesmos recursos que essas empresas, que já estão aí há muitos anos, que detêm uma quantidade grande de dados, de capacidade de pessoal. Então, não sei se é viável também a gente fazer aquela ideia do para tudo, né? Vamos parar tudo, a gente proíbe, vamos começar do zero a nossa tecnologia de inteligência artificial, e eu imagino que você também deva concordar comigo, né? Não é viável, a gente precisa trocar a roda com o carro em movimento. O que a gente precisa fazer, portanto, é ter muito claro essa questão da transparência e da explicabilidade. Ter garantias de que haverá um respeito em relação à soberania de dados, um respeito da interação com o usuário, entender que essas instituições, no caso do serviço público, lidam com temas absolutamente sensíveis, e que é necessário haver uma estrutura de double check, em que talvez, volto a falar, né, sobre a questão da criação de uma entidade, de uma autoridade nacional, que possa ajudar na produção de protocolos, de certificados, né, de rotinas para garantir a segurança desses dados, dessas informações de inteligência artificial. Porque, de novo, se o Brasil decidiu não ser produtor e ser consumidor, então que seja um bom consumidor, que seja um consumidor consciente, que seja um consumidor que respeita, né, os seus demais cidadãos. Então, a minha resposta para você seria nesse sentido, Flávia, né, de olhar para os princípios de transparência e de explicabilidade e ver de que maneira a gente consegue aplicar. E, por fim, por isso a importância da gente discutir e avançar na discussão de uma lei nacional para a inteligência artificial. Primeiro, porque ela possa ajudar a criar essa estrutura dentro do Brasil e que ela também possa deixar claro quais são os princípios que devem reger a governança da inteligência artificial, inclusive no caso do setor público, que diz respeito à área na qual você atua hoje. E passando agora para a pergunta do Vanderlino, também agradeço a pergunta, é uma pergunta extremamente importante, e que eu tendo a concordar com você com relação a essa dificuldade de entender o ciberespaço onde ele não tem leis, onde não tem regras. E eu recentemente li um livro chamado O Pecado Original, é um livro recente que fala, na verdade, sobre a corrida espacial, né, a nova corrida espacial. Escrevi uma resenha aí a pedido de uma instituição brasileira sobre esse livro, deve sair em breve. E esse livro, então, ele fala sobre justamente o fato de que, por exemplo, no caso do espaço, então estamos colocando aqui no caso não do ciberespaço, mas do espaço sideral, né, que foi pautado por uma lógica de não regulação durante a Guerra Fria, e não existe uma governança, não existe uma estrutura de governança, e o que a gente tem agora nesse momento é o surgimento de uma possível Segunda Guerra Fria entre Estados Unidos e China, no caso da disputa por satélites, por estações espaciais. Eu não vejo de maneira muito diferente o ciberespaço, né? O ciberespaço é a nova fronteira na área de defesa, que foi securitizado. Então a gente sabe que o ciberespaço ele também é visto como uma ameaça, no sentido de que justamente não existem leis claras e ele permite a existência de atividades ilícitas que botam em risco a população. No caso que você está colocando, né, que seria um caso máximo ali, por exemplo, de o uso de tecnologia de inteligência artificial para potencializar os riscos do ciberespaço. Então, é você fazer, por exemplo, ataques a infraestruturas sensíveis do Estado através do ciberespaço, utilizando, por exemplo, bots de inteligência artificial. A gente vê isso, por exemplo, agora no caso do conflito entre Rússia e Ucrânia, em que, além da guerra materializada ali em solo, você também tem a guerra cibernética, em que você tem ataques cibernéticos o tempo todo, tentando bombardear estruturas como fornecimento de energia, no caso ucraniano, né? E concordo com você que há uma ausência de regulação.
uma ausência de governança nessa área. E por isso que, nesse sentido, eu recebo e vejo com muito bons olhos esforços como, por exemplo, por parte do Comitê da ONU, no caso de armas letais autônomas, de tentar regular ou, ao menos, né, criar tratados internacionais que deem início à produção de um regime internacional de governança para o ciberespaço, para armas letais autônomas, que já começaram a ser utilizados. A gente já tem denúncias de casos de armas letais autônomas que começaram a ser utilizadas em alguns conflitos e que não tem legislação. E o que a gente percebe, e eu digo isso porque eu escrevi um artigo sobre isso, publiquei um artigo sobre isso o ano passado com uma pesquisadora que é especialista no tema, a Luciana Barbosa, defendeu recentemente uma tese sobre armas letais autônomas da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente percebe, né, quando a gente acompanha o desenvolvimento dos trabalhos desse comitê dentro da ONU, o qual, inclusive, o Brasil era presidente até o ano passado desse comitê, de que grandes potências trabalham para o comitê não avançar nas discussões, né, porque não há interesse dessas grandes potências que essa temática seja regulada. Não há interesse por parte dessas potências de que seja criada uma governança global para armas letais autônomas. Por quê? Porque são eles que estão utilizando, né? O Brasil e outros países têm uma preocupação urgente de tentar impedir o avanço indiscriminado antes que isso se torne tarde demais, mas, infelizmente, a gente ainda tem grandes interesses econômicos, né, por parte políticos e econômicos. A gente sabe que a indústria bélica tem interesse dos dois lados também, nessas grandes potências também, porque é um grande mercado também nesse sentido, né? E de avançar nessa não securitização, nessa não governança, nessa não regulação na área de inteligência artificial, no caso, por exemplo, aplicado a ciberespaço ou a armas letais autônomas. Obrigado. Vamos passar agora para mais duas perguntas, tá? Francisco Arce. A soberania digital em IA é um desafio multifacetado que exige uma abordagem holística, envolvendo ações em níveis políticos, regulatórios, educacionais e econômicos. A colaboração internacional também é crucial para garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de maneira ética, segura e benéfica para a humanidade. Pergunto se hoje já se tem mapeado os avanços em nosso país por estado, principalmente por se tratar de um país com várias diferenças de infraestrutura, com riscos de vulnerabilidade. Francisco Arte, diretor de TI, Inovação e Pesquisa do Instituto de Inovação e Desenvolvimento Sustentável em Manaus. Forte abraço, camarada Anselmo. Opa, obrigado. Francisco Seadex. Gostaria de saber se a DEX é uma estrutura dentro do Exército Brasileiro que trata de educação à distância. Então, provavelmente, alguma coisa ligada à parte do ensino. Gostaria de saber mais sobre os desafios legais e éticos associados à utilização de serviços de IA de terceiros, como o Amazon Web Service, Azure no âmbito militar, especialmente no que diz respeito à segurança dos dados, privacidade e dependência tecnológica externa. Vamos lá, as perguntas são excelentes, assim. Eu queria, antes de mais nada, agradecer de novo todas as perguntas que vocês têm feito, são maravilhosas. Francisco, eu tenho acompanhado num outro projeto, algo exatamente nessa linha, né, de tentar fazer o mapeamento das questões de infraestrutura sensíveis para a de inteligência artificial no Brasil. O que eu posso dizer para você é que a gente reconhece que há, no caso brasileiro, uma carência de dados. Então, eu volto a bater nessa tecla. Há uma grande carência de dados. Nós não temos, infelizmente, ainda todas as informações necessárias para fazer um bom diagnóstico no caso brasileiro. Então, eu vejo, tal como eu vejo com urgência, avançarmos na discussão de uma lei nacional de inteligência artificial, de um órgão regulador ou que seja atuante nessa área, que possa ser um órgão coordenador, né, auxiliar. Isso é uma discussão que tem que ser feita com todos. Eu também vejo como urgente uma questão que aí é sensível a praticamente todas as dimensões da atividade
brasileira, que é dado. A gente precisa de mais dados, a gente precisa de uma melhor coleta e organização e disponibilização dos dados, para a gente poder tomar uma decisão mais acertada, de acordo com a nossa realidade, não com aquilo que a gente acha, né? Tentar diminuir essa distância entre aquilo que a gente acha e aquilo que realmente é. Então, o que eu posso dizer para você é que, do que eu estou participando de uma pesquisa na área, nós não conseguimos identificar nós não conseguimos identificar muita diferença de qualidade de dados naquilo que diz respeito à distribuição das capacidades nas unidades federativas. O que eu quero dizer com isso? A gente conseguiu identificar, por exemplo, e aí pesquisando junto com a base de dados da Anatel, do CETI, de outras plataformas digitais que estão disponíveis, a própria OCDE tem uma plataforma importante nessa área, de que, no caso brasileiro, de data centers, por exemplo, a imensa maioria dos data centers brasileiros estão localizados na região sudeste. Aí você fala assim, mas isso é uma desigualdade regional. Sim, mas a gente tem que também se perguntar se isso é um problema. Porque se você vai entender que a maior parte da atividade econômica que faz uso de data center está concentrada na região sudeste, é normal, é natural. Agora, se você me diz assim, não, mas o data center ele é uma estrutura extremamente importante por bom funcionamento de outras atividades que também pretendem ser realizadas em outras regiões como Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Então, assim, então é um problema, porque a gente não tem essa estrutura e não existem grandes incentivos para o avanço dessa estrutura nessas regiões. A gente teve agora, recentemente, um caso que eu acho que afetou até o pessoal aqui do Rio de Janeiro, que foi do apagão, né? Então, assim, como é que você pode, num país que está querendo discutir inteligência artificial, que de repente cai a força? Aí desliga o computador, né? Cai a internet. Então, assim, existem questões de infraestrutura, de gargalos de infraestrutura que você precisa ter dentro de um sistema de segurança, de engenharia. Você precisa ter o plano A, o plano B, o plano C. Caiu a força ali, tem que ter uma outra fonte imediata que forneça energia para aquela determinada região. Então, existem alguns gargalos estruturantes que são muito mais básicos do que a própria questão de inteligência artificial, que são muito mais urgentes, eu diria, né? O acesso a... recentemente eu participei de uma reunião que a gente teve uma liderança indígena, né? Que fez justamente essa denúncia, falou, olha, vocês estão discutindo inteligência artificial, mas nós aqui na nossa comunidade a gente não tem nem energia elétrica, né? Assim, então houve um abandono por parte do Estado brasileiro em relação a determinadas comunidades. Então, como é que é a nossa comunidade? Vocês falam sobre inclusão, vocês falam sobre soberania digital, e que aqui a gente está totalmente desprotegido, está vulnerável, não tem conectividade, a gente não consegue chamar um serviço, pedir uma ajuda, né? Somos brasileiros, né? E todos os brasileiros nós temos os mesmos direitos. Então, existem questões que são muito mais fundamentais do que simplesmente discutir a criação de data centers, criar, por exemplo, uma estrutura segura de distribuição energética e de acesso, um bom funcionamento de uma internet, né? Então, a minha resposta para o Francisco seria essa. E para o pessoal do CADEX, se existe, com relação à segurança de dados, privacidade e dependência tecnológica externa. Bom, esse é um risco. Esse é exatamente o risco que nós todos estamos correndo a partir do momento em que não existem leis claras que possam regular essa temática no Brasil. Eu não sei, por exemplo, não conheço caso a caso, por exemplo, no caso da utilização desses serviços para áreas sensíveis, como a área de segurança e defesa, eu não entendo quais são as cláusulas desse contrato, né? Eu espero que sejam cláusulas especiais, porque são áreas diferentes, né? São áreas muito sensíveis. Por isso, da preocupação, que deveria ser uma preocupação de todos nós. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está tentando improvisar em vários momentos. Então, como não existe uma lei clara que possa nos proteger, então a gente faz o quê? A gente usa a LGPD, a gente usa leis do código, a gente vai usar o Código Civil, a gente vai utilizar o Código Penal, a gente vai utilizar a Constituição brasileira, e a gente vai utilizando diferentes interpretações que possam ser aplicadas à gestão da internet, tecnologia, base de dados, informação, privacidade,
Só que a gente está improvisando enquanto não existe uma legislação na área de inteligência artificial. Então, eu vejo, mais uma vez, não conheço os acordos, não sei exatamente qual é o tipo de uso que vocês estão fazendo, como eu falei agora há pouco, são diversos, são complexos, não quero me colocar aqui como uma autoridade para falar sobre aquilo que eu não conheço, mas eu entendo, pela pergunta de vocês, que existe, de novo, né, uma preocupação muito grande. Olha, a gente parece que está improvisando, né? Será que nós estamos protegidos? Será que existe uma segurança jurídica em relação a isso? Então, esse tipo de preocupação que vocês estão colocando é uma preocupação que vocês podem levar, né, junto às nossas autoridades e dizer, olha, não deixe de pensar, então, estou aqui numa instituição militar, né? Não deixem de olhar para nós que somos da área de segurança e defesa na hora de pensar essa legislação, né? Porque às vezes na hora de querer ajudar a gente atrapalha. Então precisa ter uma cláusula especial para temas especiais. A área de segurança e defesa com certeza é um deles. Muito obrigado. Vamos passar agora para mais duas perguntas. A Flávia Valéria está perguntando o local para acesso do artigo sobre armas autônomas. Já que não tem mais perguntas, eu vou fazer uma pergunta aqui, direta aqui para o professor. Eu me prendi muito ali na questão do primeiro slide da sua apresentação, que você foi contextualizando ali inteligência artificial, definindo o que ela é. Me parece que a inteligência artificial ela já existe há muito tempo e que o debate se tornou um pouco mais caloroso, um pouco mais, digamos assim, multidisciplinar pelo ambiente, digamos assim, pela eclosão da internet, ambiente cyber, e a inteligência artificial introduzida nesse ambiente e afetando diariamente no dia a dia das pessoas em suas inúmeras facetas, né? Eu queria te perguntar, em níveis, qual é a tua percepção geopolítica sobre a inteligência artificial? Daqui para frente, a inteligência artificial ela vai ter um peso geopolítico grande nos estados, não vai? Qual é a tendência para o futuro nesse debate da inteligência artificial, haja vista que, pelo que eu depreendi, posso estar equivocado, a inteligência artificial, ela, a partir do momento que você agrega um computador com mais tecnologia, com mais capacidade, aquilo ali é uma inteligência artificial. Mas me parece também que a partir do momento que aquilo não estava afetando o dia a dia das pessoas, aquele debate estava um pouco escondido, né? Estava ali limitado ou à parte militar ou à parte econômica, e com essa eclosão das redes sociais, da internet, do mundo cyber, parece que todas as pessoas agora estão sendo afetadas, influenciadas no dia a dia das pessoas. Qual é a tua posição acerca dessa tendência para o futuro em termos geopolíticos? Pergunta também super interessante e eu vou tentar fazer uma resposta, tentar não dar uma resposta muito longa. Só para responder de maneira muito objetiva para a Flávia. Flávia, para você, sobre a questão do artigo de armas letais autônomas, o que eu, se você puder, é o famoso Google, tá? Porque agora, de cabeça, eu não vou lembrar o nome da revista, mas se você fizer a gentileza de colocar o meu nome, né, Gustavo Macedo, Luciana Barbosa, que é essa minha colega coautora. Então, Gustavo Macedo, Luciana Barbosa, Armas Letais Autônomas, em inglês, né, que é o LAWS, Legal Autonomous Weapons, você vai localizar facilmente no Google. Então, peço desculpa aqui por não lembrar agora de cabeça o nome da plataforma. Agora, partindo para a sua pergunta. A inteligência artificial, sim, eu vou tentar não dar uma resposta muito vaga, mas a inteligência artificial, a ideia de inteligência artificial, ela remete aos pré-socráticos. Desde a Ilíada, a gente tem uma reflexão sobre o que é, primeiro, sobre o que é inteligência e o que é o artificial. Se o artificial ele é oposto ao real, né, ou ao não natural, né? Então, se você pensa, por exemplo, numa questão de divindade, a divindade que atua por conta própria seria uma inteligência
né? Agora, se é artificial ou não, se é sobrenatural, né? Então, a gente incorporou essa discussão de maneira mais sistemática a partir da revolução computacional do final da Segunda Guerra Mundial, que quando começa essa... E aqui eu já vou dar uma dica de onde é que eu quero chegar, que é o primeiro hype da inteligência artificial. Então, primeira onda em que as pessoas começaram a falar de inteligência artificial, o surgimento da computação, então já se falava sobre robótica, eu sou um fã, por exemplo, da obra de ficção do Asimov, né? Então a ideia do surgimento de uma robótica, que depois vai alimentar os filmes Eu, Robô, O Homem Bicentenário e tal. A gente estava discutindo isso, né, em off aqui, né, sobre essas utopias ficcionais, né? Então a inteligência artificial tem o primeiro grande hype ali na década de 50, mais ou menos, e aí o que a gente percebe é o chamado primeiro inverno da inteligência artificial, né? Então o primeiro inverno da inteligência artificial é quando perceberam que tinha muita expectativa, mas não havia tecnologia, não havia capacidade material, não havia capacidade computacional para tornar aquilo possível. Você tinha computadores do tamanho de um prédio, né, para poder fazer um cálculo relativamente simples por termos modernos. Então, olha, não dá para a gente... E aí, o que acontece? O hype ele é seguido de investimento. Então, o Estado, principalmente no caso, o Estado norte-americano, botou muito dinheiro, viu que não havia muito retorno, e aí aquilo foi morrendo. Aí depois, na década de 70, mais ou menos, a gente teve aí o segunda onda da inteligência artificial, porque agora vai. Agora avançamos bastante, já temos computadores mais avançados. A Guerra Fria ajudou muito a avançar nessa questão computacional, né? Década de 70, década de 80, bom, agora vai, tal, segundo inverno da inteligência artificial, aí para os anos 90, bom, não foi, né? Agora achamos que ia, não foi. Tá faltando alguma coisa, os processadores não são tão eficientes, faltam qualidade de dado, desculpa, do ponto de vista da teoria computacional ainda temos muito que avançar, começamos a descobrir e a esbarrar em novos gargalos teóricos, a parte de mineração, de machine learning, de deep learning começou a surgir, a avançar e se popularizar dentro da produção acadêmica da área. Faltava também, então, surgimento de investimentos, diminuição de novo, ok. E agora a gente vive a chamada terceira onda da inteligência artificial. E eu sempre falo sobre isso porque tem que tomar um cuidado muito grande, porque existe muito hype. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muito dinheiro surgindo, muito investimento, muita opinião pública sobre algo que pode não ser tudo isso. Então, feita essa observação, o que a gente entende? Que a inteligência artificial, ela pode não ser tudo aquilo que muitas pessoas vendem, tá? Mas ainda assim ela é muita coisa. E tendo em vista isso, a gente entende que a inteligência artificial ela é a base para outras tecnologias sensíveis. A gente estava mencionando também, né? A área de biotecnologia, a área de robótica, a área de blockchain, a área de criptomoeda, né? A área de criptoeconomias, a área de cibersegurança. Nesse sentido, esses países, do ponto de vista geopolítico, tendem a dominar a discussão, não? Então, pode ser que a gente não chegue naquele delírio, daquela utopia de termos daqui a pouco robôs que estão convivendo conosco e tal, na ideia de uma realidade quase Matrix, mas o que existe, na medida em que começar a ser implantado, já é o suficiente para causar uma revolução social. E esse é o grande risco. O grande risco, portanto, também é de um desemprego em massa. Existem alguns relatórios da Universidade de Oxford, que foi publicado nesse ano, um relatório assustador, o diagnóstico deles, de que é possível, é improvável, porém não é impossível, que nos próximos 10 a 15 anos, 2 bilhões de pessoas ficarão desempregadas. Caramba. 2 bilhões de pessoas. Então, assim, 25% da população corre o risco, dependendo das decisões que forem tomadas, né? Da Universidade de Oxford, esse relatório, não é qualquer um, é um risco absurdo, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão com uma urgência para proteção de empregos, proteção do bem-estar social, a proteção das nossas soberanias, dos nossos territórios,
Proteção dos direitos humanos, proteção do meio ambiente. Não entrei nem na discussão da área ambiental, porque a inteligência artificial, da maneira como ela tem sido feita hoje, ela é extremamente insustentável. Porque ela precisa de determinados minérios que são difíceis de serem coletados e muitos deles dentro de uma cadeia de produção. Vem de áreas de extração com denúncia de trabalho escravo, de mão de obra, né, infantil, toda uma cadeia de produção, que aí você extrai um determinado minério num país, você manda para um outro país fazer o processador, esse país junta com outro país que é o que o utiliza, então, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental e consumo energético, né? Você tem um consumo, né? Existem vários estudos que mostram também a quantidade de toneladas de litros de água que você precisa para você treinar um algoritmo como o ChatGPT, e um mês de treinamento de algoritmo de ChatGPT é o equivalente a quase a quantidade de água que você utiliza para produzir 400 carros Tesla, né? Ou então, para você manter em funcionamento, você encher uma piscina de resfriamento de um grande reator nuclear, né? Então, assim, quando que você imaginar que para você treinar um algoritmo de inteligência artificial, uma coisa que não é nem materializada, você usa a quantidade de água necessária para você proteger um reator nuclear? Um algoritmo, uma tecnologia de inteligência artificial. Então, assim, a IA, da maneira como ela é hoje, ela é extremamente insustentável do ponto de vista social e ambiental. Social, riscos de privacidade, riscos de soberania, riscos de emprego. Ambiental, com a aceleração do desmatamento. Perfeito. Professor, muito obrigado aí pela aula que o senhor nos deu hoje, tá bom? Não temos mais perguntas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nessa live, nos acompanhando em particular o nosso professor, Gustavo, que nos abrilhantou nessa parte da manhã, com uma palestra, com uma aula, com uma abordagem sobre inteligência artificial muito bacana, trabalhando na parte conceitual, na parte instrumentalizada, em perspectivas comparadas, tá bom? Eu queria agradecer a você, tá, Gustavo, a todos, e em nome do comandante da ICEM, o general Sérgio Martins, eu queria agradecer pela sua vinda, se deslocou de São Paulo, né, para estar aqui hoje com a gente, nos abrilhantando nessa parte da manhã, e a todos os integrantes aí da nossa live que prestigiaram essa aula, tiveram uma oportunidade de adquirir conhecimento com uma pessoa de notório saber, tá bom? Dessa forma, eu encerro essa live, não sei se você quer falar alguma coisa para o pessoal, e vamos nos acompanhando, acompanhe a gente nas redes sociais, na página da internet, que outros seminários com outros assuntos, o Observatório Militar da Praia Vermelha vai estar acompanhando, tá ok? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.